Podcast Direitos da Criança e do Adolescente, FMP. Olá pessoal, está começando mais um episódio do nosso podcast, uma atividade da disciplina de Direito da Criança e do Adolescente, noturno 2025-2, da Fundação Escola Superior do Ministério Público, a nossa FMP. Essa disciplina é ministrada pela professora, mestre em Direito e promotora de Justiça, Andréia Weckert. Eu sou o aluno Fábio Almeida e junto com as colegas Elisandra Moraes e Janine Canheschi, vamos falar hoje sobre um assunto que surgiu em sala de aula. Mas primeiro, como é que estão, meninas? Tudo bem? Vamos embora? Olá, Fábio, Lisandra, tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal que nos ouve? Que bom estar aqui com vocês discutindo um tema tão importante para as nossas crianças e adolescentes. Tudo bem com vocês? Olá, ouvintes! Pois então, a gente vai falar sobre um assunto que surgiu após uma exposição na aula que nós estávamos tratando do artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais precisamente do inciso 2, a linha A do ECA, que fala sobre a autorização judicial, os alvarás, que são necessários para a participação de crianças e adolescentes em espetáculos públicos, ensaios, enfim, programas de TV e muito mais. É isso, Janine? Na verdade, mais do que isso, né? A partir dessa discussão a gente começa a pensar de como ficam, afinal, os nossos jovens, né, que trabalham nessas atividades artísticas, esportivas e principalmente hoje nas redes sociais, né, com o tanto que as redes têm crescido e alcançado novos públicos e cada vez públicos mais jovens, né? Isso não é pouca coisa. Nós estamos falando de crianças e adolescentes que aparecem em novelas, que jogam futebol, que praticam outros esportes, mas principalmente que estão no YouTube, no TikTok, e com isso acumulam milhares de seguidores e até contratos milionários, principalmente contratos milionários. Pois é, será que isso combina, Lisandra? Diversão, fama, dinheiro, leis, infância? Pois é, Fábio, essa é exatamente a questão. Até que ponto tudo isso é apenas diversão? E quando passa a ser trabalho infantil? É sobre isso que vamos conversar hoje, trazendo dados, casos famosos e também polêmicos, como a denúncia realizada pelo influenciador Felca há algumas semanas, que mostra que por trás dos vídeos de influenciadores mirim pode ter crimes como exploração do trabalho infantil e até sexual. A Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 33, e o artigo 60 do ECA proíbem o trabalho de menores de 16 anos, mas há exceção na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, além, claro, de atividades artísticas, esportivas que podem ser permitidas desde que tenham autorização judicial e respeitem direitos básicos, como educação, lazer, convivência familiar. Na teoria parece que tá todo mundo protegido, né? Mas na prática a gente sabe que não é exatamente assim. O direito não só em relação a atividades econômicas envolvendo crianças e adolescentes, o direito no geral ele não consegue acompanhar os avanços da sociedade, né? A gente está sempre correndo atrás da máquina com a regulação das novas atividades que a nossa sociedade impõe. Nós temos aí uma série de pesquisas que mostram que o aparato legal ele não consegue acompanhar as novas formas de exploração e principalmente relacionadas ao mundo digital. As crianças hoje elas monetizam com vídeos e viram influenciadoras sem enxergar isso como um trabalho, né? Sem entender que isso é de fato um trabalho e o quanto isso vai impactar na vida delas. Exatamente, Janine, porque isso pode ser sim trabalho disfarçado. Estudos mostram que essa naturalização gera risco de exploração, negligência escolar e até a adultização precoce, ou seja, a criança perde etapas da infância. Um caso recente também gerou muita repercussão, foi o da atriz Larissa Manoela. Em 2023, já adulta, ela acabou denunciando que os pais geriram de forma inadequada o patrimônio, dilapidando, podemos dizer assim,
todo o seu dinheiro. Ela era menor de idade. Isso levou o debate até a chamada Lei Larissa Manoela, um projeto, né? O projeto da Larissa Manoela, ele obriga que parte dos rendimentos seja depositado em uma conta bancária só em nome do menor, né, da criança ou adolescente. O que vai limitar, então, o acesso dos pais e a possibilidade de movimentação desse recurso, que vai depender de uma autorização judicial para que ele aconteça. O projeto já passou pela Câmara dos Deputados e agora ele foi encaminhado para o Senado. Esse projeto ele é baseado numa experiência americana já bastante antiga, que talvez alguns de vocês já conheçam, que lembra, né, a Lei Coogan Act, que é de 1939, e ela foi criada na Califórnia a partir de um ator mirim chamado Jack Coogan. Ele descobriu, quando cresceu, né, que os pais tinham gasto praticamente todo o dinheiro que ele ganhou com o seu trabalho enquanto criança e adolescente. E não é só no meio artístico, o esporte também levanta essas questões. Mas o que mais chama atenção hoje são influenciadores mirins. Tem criança com milhões de seguidores e contratos publicitários gigantes, mas sem nenhuma regulação específica. Agora o projeto de lei 2310 de 2025 quer mudar isso, criando limites de jornadas e exigindo que todo o dinheiro vá para a conta vinculada do menor. E nesse ponto entra um outro debate, a exposição exagerada das crianças nas redes sociais, que muitas vezes são os próprios pais que incentivam ou até forçam essa exposição por causa de dinheiro para monetizar os vídeos. Nós tivemos recentemente aí um grande aumento no debate desse tema a partir de um vídeo de um influenciador chamado Felipe, mais conhecido como Felca, né, um paranaense aí, jovem, que teve um vídeo denunciando, através do YouTube, a exploração de trabalho infantil nas redes sociais. Ele critica essa prática e mostra os riscos dessa atividade. Ele fala bastante sobre as crianças, em especial o risco, né, dessas crianças virarem alvo fácil para pedófilos em escala global. Porque muitas vezes a gente não se dá conta de que não só as pessoas que estão ali achando engraçadinho, achando bonitinho o que o seu filho está fazendo, o que aquela criança, aquele adolescente está fazendo, mas também a gente tem acesso de pessoas com outros objetivos, né? E muitos pedófilos, muitas pessoas voltadas a atividades ilícitas também vendo os vídeos dessas crianças e adolescentes. Esse alerta precisa ser ouvido com atenção. Então vamos acompanhar um trecho do vídeo do Felca, onde ele mostra os riscos de forma muito clara. O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode ir a gatilho. Se você não sente a vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi tão fácil para qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Viu, Quai? Se o seu vídeo pega view, você consegue ganhar alguns centavos independente do conteúdo. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra. Vocês conhecem a Bel para Meninas? Era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião uma criança, onde a busca pelo engajamento extrapolava a normalidade. E surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel e derrubar o canal. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto. Vou oferecer trecho. Uma lambida pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, vou passar mal. É assustador, dá um sentimento ruim ver a Bel sendo aparentemente forçada a fazer essas coisas, mas eu quero abordar isso sobre outra perspectiva. Você acha que uma criança inocente, quando lê um comentário de crítica, indignado, consegue separar ela do cálculo? Uma criança? Cara, as pessoas definitivamente não sabem o que é um trauma. E, gente, no meu caso, foi uma coisa muito grande. Tipo, você ligava a TV e via
a pessoa falando um monte de mentira sobre mim. Ligava as redes sociais e só tava falando sobre isso. E foi um negócio, gente, absurdo, sabe? Foi muito surreal. Eu vi toda a minha carreira, todos os meus sonhos indo por água abaixo. A culpa que ela sentiu, o trauma, em que mundo e que nível de engajamento que fecha a conta de traumatizar uma criança? Mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente preocupante. Está acontecendo agora. Toma cuidado, pessoal. Proteja suas crianças, proteja seus filhos. Não exponha na internet, não exponha de nenhuma forma na realidade. Criança é para estar brincando, não para estar mexendo com a internet, não para estar produzindo conteúdo, não para estar se formando uma imagem pública. Ela é para estar brincando e se desenvolvendo, não produzindo conteúdo, nem que não seja um conteúdo desse teor. Não exponha no geral, porque por mais que seja um conteúdo inocente na sua concepção, os predadores podem não ver dessa forma. A gente fica até sem fôlego depois de ouvir todos esses relatos, sendo que essa é uma pequena parte do vídeo que está no YouTube, lá no canal do Felca. Mas vamos adiante. Para entender melhor esse cenário, a gente realizou algumas pesquisas e encontramos exposições de uma professora, a professora Sandra Regina Cavalcante, advogada, doutora pela USP e autora do livro Trabalho Infantil Artístico, do deslumbramento à ilegalidade. E a gente conseguiu partes de um curso que ela ministrou sobre trabalho infantil em plataformas digitais. Esse curso foi para a Escola Superior do Ministério Público da União, onde ela abriu e tratou do tema. Vamos ouvir. O tema que me foi passado foi esse daqui: trabalho infantil artístico e parâmetros mínimos de proteção. Então vejam, nesse momento que a gente aprecia a atividade artística, fica a questão do que acontece nos bastidores, a que preço aqueles sorrisos e aquela coisa tão encantadora para crianças e artistas e não artistas, né, para a sociedade em geral, acontece. Então existe uma conotação, né, de empresário, e essas crianças ou adolescentes vão compatibilizar esse momento que vai acabar já, né, de ser criança da infância, de brincar, o momento da escola, num ambiente que tem adultos. Mas com o tempo, né, e aliás, há pouco tempo já foram surgindo outros desafios que envolviam o trabalho infantil artístico. Então, de funkeiros mirins, a misses mirins, a programas de TV, então você fica, ou não é trabalho artístico? Será que isso aqui é outra coisa que precisa de um alvará pela previsão lá no ECA, mas não é trabalho? É uma participação artística num espetáculo público? Enfim, essas questões foram surgindo e a gente não pode esquecer que o ECA garante essa proteção contra qualquer situação vexatória, e que é o que realmente várias vezes a gente se depara. Ou seja, até que ponto o que precisa é legislação, porque muito se discorre, né, a respeito de, é preciso uma regulamentação, que de fato a gente não tem uma regulamentação no Brasil com relação a essa proteção mínima, né, aspectos de saúde e segurança desse trabalhador, né, essa exceção da proibição, essa super exceção. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem todo um arcabouço legal que protege, que proíbe várias coisas que estão aí na nossa frente. A doutora Sandra, então, uma pesquisadora, né, da Faculdade de Ciência Pública da USP, ela diz que a discussão é bastante complexa, inclusive no âmbito da colisão com a liberdade de expressão, né? Até onde vai a liberdade de expressão e a necessidade de proteção da saúde física e mental dessas crianças. A discussão é muito complexa porque é um confronto de direitos fundamentais, porque essas crianças aqui têm o direito também dessa liberdade de expressão, de usar esses recursos disponíveis e que vão colocá-lo totalmente adaptado a essa nova forma de existência e até nova forma de infância. Por outro lado, é preciso pensar na proteção integral, prioritária, e o não trabalho antes da idade mínima, já que em várias situações isso aqui vira trabalho, vira compromisso. Pois bem, a previsão na Constituição, então, basicamente está lá no 5º, 9º, né, artigo 5º, inciso 9º, essa liberdade de expressão, e a proibição, a garantia de não trabalho antes da idade mínima de 16 anos.
E além daqueles outros proibidos a partir de, até os 18, totalmente proibidos. E a pesquisadora ainda lembra que muitas vezes essas atividades são vistas com glamour, mas escondem exploração. Outro desafio que ela aponta é a inclusão das escolas nesse processo e a cobrança mais rígida do mercado em relação às autorizações. O que a gente precisa é caminhos, meios da sociedade participar, da escola participar e poder a gente fazer realmente um sistema de proteção, uma rede de proteção eficiente, com a lei que a gente já tem, com as vedações que já existem. E lembrando sempre que é preciso que a experiência seja positiva para a formação daquela criança e adolescente, inclusive nas redes sociais, inclusive nessas plataformas digitais. Então, aquele conteúdo que está sendo falado tem que, de alguma forma, reverter em benefício para a formação daquela criança e adolescente. Só nessa situação poderia ser autorizado. E que essa participação seja essencial para aquela obra artística, para aquele conteúdo ser feito, em qualquer esfera, digital ou não digital. A ausência de regulamentação tem um duplo impacto, tanto os órgãos com relação à cobrança, à fiscalização, quanto o próprio mercado, que ele fica sem parâmetros de como agir, o que fazer. E o maior prejudicado, eu entendo que são as famílias, porque muitas vezes você quer a cópia do alvará disponibilizado para essas famílias. São vários trechos aí bem importantes desse curso ministrado pela professora que acabam trazendo mais elementos e tem tudo a ver com o nosso assunto, né? Esse tema é tão importante que não tem como a gente olhar ele de uma forma isolada, né? Ele é cheio de nuances. E no fundo a questão é, a criança pode até estar diante das câmeras ou num campo ou numa quadra, enfim, em atividades esportivas, mas isso nunca pode ser maior do que a proteção da infância, né? Ela nunca pode custar a infância dessas crianças. Concordo totalmente, Janine. A infância não pode ser moeda de troca. A Constituição fala em proteção integral, mas o desafio é enorme. Eu acho que é isso, a gente já está estourando o tempo, né, meninas? Foi muito bom poder debater esse tema com vocês. Acho que quanto mais a gente discute, mais conseguimos enxergar os riscos e também os caminhos de proteção para crianças e adolescentes. É muito bom a gente estar aqui nessa discussão, né, e levar essa discussão desse tema para mais pessoas e fazer com que mais famílias olhem para esse tema e levem essa discussão para dentro das suas famílias. E assim a gente fecha o episódio de hoje e a reflexão que deixamos é simples e ao mesmo tempo bastante profunda. Qual o preço justo da infância? Existe esse preço? Pois então, é isso. Um grande abraço e até a próxima. Podcast Direitos da Criança e do Adolescente, FMP.